Então, por que plesiosauros tinham pescoços compridos, né? Então, os plesiosauros é esse grupo de répteis marinhos carnívoros ali que viveram durante a era Mesozoica, que é a era dos dinossauros, e a gente pode dividir eles em dois formatos corpóreos. A gente vai ter os plesiosauros, que a gente chama de pliosauromorphos, então que eles têm um pescoço curto e uma cabeça muito grande, né, como por exemplo o Liopleurodon, certo? E a gente vai ter alguns plesiosauros, que na verdade são os plesiosauros mais conhecidos, que são os plesiosauros que a gente chama de plesiosauromorphos. Então eles têm um corpo pequeno, né, bem compacto, com 4 nadadeiras e um pescoço compridão terminado numa cabeça pequena e cheia de dentes. E por que que os plesiosauros, né, eles tinham esse pescoço comprido? No que esse pescoço comprido ajudava, né? Eles, de certa forma, lembram muito os saurópodes aquáticos, né? Mas no caso dos saurópodes, o pescoço comprido ajuda a alcançar a vegetação mais alta, né? Então, no que ia ajudar o pescoço comprido dos plesiosauros, que eram predadores marinhos? Então a gente tem que entender uma coisa. Antigamente se acreditava que o pescoço dos plesiosauros ele era uma estrutura bastante com uma grande mobilidade, né? Bastante móvel, quase como se fosse uma serpente assim. Inclusive a gente consegue observar em artes, em paleoartes antigas de plesiosauros, eles com os pescoços compridos, fazendo lá, às vezes se enrolando, dando volta, né? Tipo, se dobrando aí de uma forma que hoje em dia a gente sabe que os pescoços desses animais não seriam capazes de fazer, né? Hoje em dia, com o que a gente sabe dos plesiosauros, a gente sabe que apesar do pescoço comprido e cheio de vértebras, o pescoço deles era rígido, eles não tinham uma grande mobilidade com aquele pescoço, né? Eles não conseguiriam, por exemplo, colocar o pescoço para fora lá igual o monstro do Lago Ness, sabe? O pescoço para fora da água, né? Sei lá, pegar alguma coisa que esteja passando no ar. Eles não conseguiriam fazer isso, né? O pescoço deles ele era bem mais rígido, não tinha essa amplitude de movimento. Mas na época que se acreditava que ele tinha uma grande amplitude de movimento, tinha algumas teorias. Dizia-se, por exemplo, que esse pescoço ele poderia servir ali para pegar de surpresa cardumes de peixes que estariam passando, ou, por exemplo, seriam animais que se alimentariam de animais que estão no solo, então eles ficam ou que estão em níveis mais baixos, né? Então o corpo ficaria flutuando na água e o pescoço ficaria lá embaixo, né? Se alimentando dos animais que estão mais abaixo dele. E o contrário também. Então, alguns pesquisadores antigamente falavam que eles iam ficar parados, descansando no solo marinho, com o pescoço elevado, pegando presas ali que estivessem nadando acima deles, né? Só que, como a gente sabe, hoje em dia o pescoço dele não permitiria que ele fizesse tais movimentações, né? Então, como eles utilizariam? Seguindo aí as teorias mais aceitas atualmente de para que serviria esse pescoço. Então, uma das ideias que pode ser verdade para alguns plesiosauros, talvez não para todos, né, mas para algumas espécies com certeza, é que talvez eles usassem esse pescoço para quase se comportar como um arado. Então eles iam fazendo sulcos no substrato marinho, né? Então iam com o corpo um pouquinho elevado, um pouquinho inclinado, eles iam passando ali a cabeça pelo solo marinho para pegar animais que estivessem enfiados, né, escondidos no substrato, algum peixe, algum molusco que está ali escondido na areia, por exemplo, do substrato marinho, e eles vão passando a cabecinha lá e arando a terra e capturando esses animais. Inclusive, a gente tem alguns icnofósseis, né, que são vestígios de algum animal cavando essas trilhas no substrato marinho. A gente tem algumas dessas marcas em rochas que são atribuídas a terem sido feitas por plesiosauros, né? Mas a ideia mais aceita é a que os plesiosauros, ou pelo menos que eu vejo o pessoal falando como a mais verdadeira, é que os plesiosauros tinham esse pescoço comprido para facilitar na captura de peixes. Para entender como isso poderia auxiliar na captura de peixes, a gente tem que entender um pouco sobre as defesas dos peixes, né? Então os peixes, eles possuem
uma série de órgãos sensoriais que ficam ali na lateral do corpo deles, que a gente chama de linha lateral. Essa linha lateral, ela percebe mudanças na pressão na água, a movimentação da água, né? Então, por isso que é tão difícil você pegar um peixe com a mão, você enfiar a mão dentro de um rio, de um lago ou do oceano ali e pegar um peixe com a mão. É muito difícil. Por quê? Porque quando você enfia a mão na água, a tua mão ela está deslocando água e esse deslocamento de água é sentido pela linha lateral do peixe e ele imediatamente reage a isso e ele consegue escapar. Então, como que o pescoço do plesiosauro poderia ajudar ele a capturar peixes? A ideia é que o seguinte, e aqui eu vou usar como exemplo, vou usar, né, essa escultura aqui que eu tenho de um irritator, que é um dinossauro, não é um plesiosauro, mas eu não tenho nenhuma escultura de plesiosauro. Mas aí, vamos fingir que a cauda desse irritator é a cabeça de um plesiosauro, o pescoço de um plesiosauro, certo? O que acontece? Qual parte do corpo desse animal você acha que está deslocando mais água? A cabeça com esse pescoço, a cabeça pequenininha com esse pescoço fininho ou o corpo grandão? Qual deles desloca mais água? Quem falou que a cabeça pequenininha com o pescoço fino desloca menos água, acertou. O corpo do animal desloca muito mais água que a cabeça dele. Então o que acontece? Quando o corpo, vamos dizer, quando o corpo está se aproximando do peixe, a cabeça já está lá na frente para capturar o peixe. Então, como a cabeça e o pescoço deslocam muito menos água, né, do que o corpo, isso facilita com que o animal se aproxime mais furtivamente dos peixes que ele está querendo capturar. Porque a maior parte da água está sendo deslocada lá atrás da cabeça dele. Certo? Então está sendo deslocada lá no corpo, enquanto a cabeça está lá na frente, deslocando uma quantidade mínima de água. Né? Ainda dá para sentir, mas ele consegue se aproximar muito mais fácil das suas presas sem ser percebido. Certo? Então essa é uma explicação de por que o plesiosauro teria um pescoço tão comprido com uma cabeça relativamente tão pequena, para deslocar menos água e conseguir se aproximar mais facilmente de suas presas, né, que eram provavelmente peixes. Certo? E a gente consegue observar isso em alguns animais que se alimentam de peixes hoje em dia. Se a gente for observar vários animais que se alimentam de peixes, a gente vai ver que muitos deles têm um focinho muito comprido e fino. Pensem, por exemplo, no gavial, que é aquele parente ali do crocodilo, que é um crocodiliano que vive ali na Ásia, né? O gavial, ele tem uma mandíbula muito comprida e muito fina. E funciona basicamente da mesma forma que o pescoço de um plesiosauro. Esse focinho muito comprido, ele desloca muito menos água do que o resto do corpo do gavial. Então ele consegue se aproximar mais furtivamente de peixes dentro d'água sem que eles sintam grandes mudanças no deslocamento de água. Porque quando a água que está sendo deslocada pelo corpo chegar no peixe, a mandíbula dele já está lá na frente, pronta para dar o bote. Né? E, inclusive os espinosaurídeos também têm uma adaptação muito similar, né? Ó, o irritator aqui, né? Ele era um animal que se alimentava de peixes, né? E percebam que ele tem realmente também uma mandíbula muito comprida e muito fina, também para ajudar aí na captura de peixes, graças a essa característica, certo?